disseram assim: gente, vamos rezar pela Giana, que deu a sua vida pela sua filha, que ela possa olhar para essa pobre mãe que entra nesse hospital com o seu feto morto. E o médico disse assim: olha, gente, amanhã eu venho assinar o atestado de óbito dessa mulher, porque aqui em Grajaú não tem medicação para essa mulher. E então eles rezaram, fizeram uma vigília no outro dia de manhã, ao invés dessa mulher. Ela chama Lúcia, a viva, eu a conheci quando eu estive no Maranhão. Ela amanheceu morta, ela amanheceu completamente curada, sem nenhuma infecção, sem nenhuma ferida, sem nada daquilo que levaria ela à morte. E era uma mulher protestante, ela não tinha fé católica. Depois sim, ela se converteu ao catolicismo e hoje ela é católica. O segundo milagre, todo santo precisa de 2 milagres reconhecidos pela igreja. Foi esse que então Dom Diógenes falou. E ele colocou isso nas minhas mãos. Eu chorava muito, eu só tive capacidade de dizer: Dom Diógenes, se for uma menina, nós vamos chamar de Giana. Ele foi embora, a médica chegou e eu pedi para a médica mais uma noite. E aquela noite eu passei de joelhos, rezando, pedindo para Jesus: eu não posso, mas faça esse milagre em mim. Eu sou muito pequena, a minha fé é muito pequena, mas o Senhor pode em mim. E eu experimentei a minha pobreza, a minha pequenez. Eu fui no fundo do poço da minha tristeza de dizer: Senhor, salva. E é nessa hora que Deus gosta de fazer milagres na nossa vida, quando Ele nos vê totalmente dependentes dEle. Porque nós somos assim. A gente vem na missa, a gente vem na missa da misericórdia, a gente vai e reza. Só que a gente fica com aquilo na mão. Tipo assim, se Deus não resolver, eu resolvo do meu jeito. A gente não pode experimentar a providência de Deus se eu não entregar. Você que traz um problema hoje, para você é impossível, para Deus não é. Porque o anjo já disse isso, porque para Deus nada é impossível. Gente, se é nada, é nada. É o meu problema, é o seu problema, é o problema de todo mundo. O que difere não é o poder de Deus. Deus não é mais poderoso com a Beth, com a Santa Giana, do que comigo. O poder de Deus é o mesmo, gente. A única diferença que tem é a nossa fé, a nossa entrega. A única coisa que vai dar diferença, se Deus vai conseguir fazer na tua vida. Porque uma coisa que eu falo muito nos testemunhos, eu estava no fundo do poço, gente. Eu estava incapaz, sofrida, eu chorava, eu não queria morrer para não deixar meus filhos. Mas eu tinha medo daquele momento, de falar: não sei se Deus vai me levar. E naquele momento, então, eu falo isso muito. A entrega, gente, a entrega, se entregar nas mãos, acreditar que Ele pode. Deus só abriu o mar depois que Moisés já estava, com certeza, com a água no pescoço. É a hora do impossível mesmo. A hora que você acha que você vai morrer, é que Deus, na dependência de Deus. E nós somos dependentes demais dos outros, nós somos dependentes demais das pessoas. É porque o fulano de tal que vai resolver o meu problema, é porque o ciclano que vai resolver o meu problema. A gente não sabe entregar. E naquele momento, então, eu fui para o último ultrassom. E nesse último ultrassom, eu tinha certeza que Deus tinha feito um milagre. Qual que era o milagre? Voltar água. Porque se eu tenho água, ela não vai tirar o neném. E eu falei: Jesus, essa água vai voltar, essa água vai voltar, essa água vai voltar. E quando nós estávamos no ultrassom, o médico falou para ela assim, minha médica: a gente não entende nada de ultrassom. Ele só disse assim: doutora, a sua paciente tem menos água agora de manhã do que ela tinha ontem à noite. Eu olhei para a médica olhou para mim, e eu tive a experiência do abandono. Meu Deus, e agora? Meu Deus, o Senhor não me ouviu. Por que o Senhor não pôs essa água? Aí a reclamação. Naquele momento, a doutora virou para mim e falou assim: você está esperando milagre, não está? Milagre você vai ter que ter quando você tiver uma infecção generalizada e antibiótico nenhum no mundo te salvar. E ela perguntou se eu estava em jejum, acho que ela já queria fazer a curetagem. E eu falei assim: doutora, eu acredito que Deus vai completar essa obra. Ela falou: como? Você não tem nada de água.
Ela falou assim, meio-dia eu volto, porque esse médico falou para mim assim, eu chorava muito. O médico falou, mãe, é muito difícil tirar uma criança viva, que você sabe que 4 horas depois está morta. É um aborto, é um assassinato. Mas eu vou te dizer, sua criança está morrendo. Em 4 horas ela já morreu. O seu coração já bate e falha, a respiração é mais abdominal. Quando a doutora voltar ao meio-dia, sua criança já morreu. Ela não voltou ao meio-dia, ela voltou às 6 horas da tarde. Quando ela voltou, ela tinha certeza que a criança estava morta. E quando ela começou a olhar o coração do neném, ela não conseguia achar. E sabe aquela tensão minha dela? Gente, naquele momento, tocou o meu celular. A hora que eu atendi, era a nossa segunda filha. Primeiro um filho, depois uma menina, a Isabela, que hoje tem 18 anos. A Isabela sempre foi muito apegada comigo, não sei se é por ser menina. Sei que a Isabela me ligava toda hora no hospital. E aquele dia ela ainda não tinha me ligado, ela ligou e falou assim, e ela chorava muito. E eu falei, filha, por que você está chorando? O neném não morreu. Quanto mais eu afirmava que o neném não tinha morrido, mais ela chorava. Eu falei, você não está entendendo. Aí eu consegui tirar dela, que ela falou assim, mãe, eu escutei a médica falar para a vovó, eu estava com a minha mãe, ia fazer 10 dias que eles não me viam, e aquela situação, a mãe não vai voltar para casa, a mãe vai morrer. E ela virou para mim e falou assim, mãe, a médica falou para a vovó que se o neném não morrer, quem morre é a senhora. E naquela hora, gente, ela me fez um pedido. Ela falou, mãe, você não vai morrer, né? Mãe, você não vai me deixar. Até hoje eu choro, porque essa para mim foi o pior momento. O pior. E ela ainda virou para mim e falou assim, mãe, como que eu vou ser uma moça sem você? Eu não sei de onde que ela tirou isso. A médica estava com a prancheta nas minhas mãos, gente. Eu estava com a caneta ali, e a médica falou para mim assim, você está sendo imprudente. Muitas vezes a fé se parece com a imprudência. Assina esse documento e vamos acabar com o sofrimento. Volta para a tua casa. Você é nova, você pode ter quantos filhos você quiser ainda. E naquele momento, gente, eu descobri que eu havia me decidido por Jesus. Quantas palestras eu dei, quantos encontros de jovens, fui da equipe de música quanto tempo, fui da renovação carismática quanto tempo. Naquele momento nada me valeu. O que me valia era a minha decisão entre a minha fidelidade à vontade de Deus e a minha vontade. Manter a tua fé no momento em que o custo dela é a tua própria vida, não é muito fácil. Só na oração, só na Eucaristia, na comunhão, na busca, no terço, na palavra, na partilha, porque não tem como. E eu falei para a doutora, eu peguei a prancheta, peguei a caneta, entreguei nas mãos dela, eu falei, doutora, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou deixar a senhora tirar essa criança. Ela consegue escutar o coração do neném. E o coração do neném batia forte. E eu falei, doutora, essa criança te pede para viver. Deixa essa criança viver. Aí quem caiu do cavalo foi a doutora. Naquele momento, ela tirou assim todo o equipamento, olhou para mim e falou para mim, senhora Beth, a tua fé mexeu muito comigo. Mas eu também tenho fé. Eu só vou tirar a tua criança quando ela morrer. Eu peguei nas mãos da médica, gente, de uma força que não era minha, só de Deus. E olhei para os olhos daquela médica e falei, doutora, a senhora está acreditando num Deus das coisas possíveis. Possivelmente, essa criança vai morrer antes de mim. Eu falei para ela, eu vou voltar neste hospital e eu vou ter essa criança. 3 meses eu fiquei em uma cama. Que eu falo que foi outro milagre, porque eu voltar de 220 é fraquíssimo para mim. Eu sou 440, faço 10 coisas ao mesmo tempo, e eu sou agitada, e eu dinâmica. Eu fiquei 3 meses numa cama, na casa da X do Cacá,
Meus filhos ali, brigava toda hora, moleque, você querendo pescoçar o menino e eu lá, rezando o terço, fazendo crochê. 3 meses. Eu, para mim, eu acho que é um milagre ainda maior. Na paz. Nenhum dia eu reclamei para Deus por que eu estava vivendo aquilo. Nenhum dia. Nenhum. Eu só louvava a Deus. Eu amanhecia viva, dormia viva. Obrigada, Senhor. Mais um dia. Outro dia. No dia 31 de maio, a médica marcou a cesárea. No dia que Nossa Senhora visita a Isabela. E eu tinha certeza que Nossa Senhora ia nos visitar. O médico que me acompanhava em Ribeirão Preto disse para mim assim: o teu sim à vida você já deu. A tua criança dificilmente vai sobreviver. Na hora que nascer, ela não vai ter pulmão para respirar. Aí ele me disse: se nascer e não chorar, a morte é súbita, imediata. Se chorar, vai para a UTI para tentar sobreviver. 50 dias. Se sair da UTI, a sua criança não vai andar, não vai falar, não vai enxergar. Ela vai ser uma criança especial. Você está disposta? E eu disse: doutor, eu vim até aqui. E eu vou até o fim. E eu fui até o fim mesmo, literalmente. Deu 9 horas da manhã, no dia 31 de maio do ano de 2000. A primeira coisa que eu queria ouvir era o choro dessa criança. E essa criança chorou. Ela chorou fortemente. Todos os médicos choraram. Todos ficaram muito emocionados. E quando a médica me entregou ela de novo, ela disse: a sua Giana nasceu perfeita. Ela não tem, gente, nenhuma sequela. Nenhuma. Ela tem 11 anos hoje. Eu às vezes levo ela para algum lugar, mas hoje não deu para trazer, ela está cansada, ela tem prova amanhã na escola, e eu ando poupando ela um pouco também, porque enquanto ela era criança, ainda dava para expor mais. Agora na pré-adolescência não é tão fácil. Naquele momento, as médicas perceberam que minha placenta não saía. Então, o meu útero grudou na placenta, e eu perdi mais de 80% do sangue do meu organismo. Fiquei entre a vida e a morte durante mais ou menos algumas horas, até que eu voltei à consciência 3 dias depois. E eu brinco em todas as cidades que eu vou, que eu voltei por 2 motivos, muitos outros, mas vou falar 2. Primeiro, eu ainda não sou santo. Não me olhem como santo. Não me olhem como melhor que você. Não olhem minha família como uma família que não tem problema, por favor. Porque se vocês tiverem essa tentação de achar que a Beth é santa, você tira o poder de Deus. Porque a única coisa que eu fiz nessa história foi deixar Deus fazer. Eu não fiz nada. Sim, só deixei Ele fazer. Quem fez foi Ele. Não tenham essa tentação. Eu sou pecadora, tenho meus problemas, meus vícios, minhas dificuldades, tudo igual a vocês. E também não tenho fé maior do que a sua. Talvez pode ser sim, que eu me entreguei. E isso eu te convido a entregar. E o outro motivo para eu vir aqui em Orlândia, né, gente? Porque se eu não tivesse morrido, eu não poderia estar aqui para contar essa história para vocês, né? E eu vou terminar esse testemunho antes de um momento, depois eu vou fazer um momento de oração, com uma frase de Santo Inácio de Loyola que me acompanha muito. Santo Inácio diz assim: se você acreditar em Deus pequeno, Ele sempre fará pequenas coisas na sua vida. Mas se você acreditar em Deus grande, Ele sempre fará grandes coisas na sua vida. Porque a nossa fé, gente, é, com certeza, no Deus